Mariana, e conta pra mim o seu lado de escritora. Como é que você entrou no mundo literário? Eu sei que você já tem 3 livros publicados, né? Conta pra mim como é que você entrou no mundo literário. Isso é outra coisa que eu sempre tive comigo, essa vontade de escrever, criar histórias, escrever livros. Mas nessa época em que eu estudava japonês, isso estava de lado. E eu também não me achava capaz. Eu achava que era impossível escrever um livro, então eu nem pensava nisso. Mas chega um momento que vem com força, sabe? Nossa, eu preciso escrever, quero criar uma história. E aí você sente esse impulso mais forte. Eu resolvi criar a minha história, escrever um livro, e eu dedicava todo o meu tempo livre a esse projeto. Criei uma história triste lá de uma protagonista que tinha uma doença terminal. E escrevi durante um ano inteiro esse livro. Só que quando eu passei para as pessoas lerem, eu percebi que tinha alguma coisa de errado, porque elas abandonavam os livros. É tipo, eu passava e nunca mais recebia uma resposta, ou algumas pessoas me diziam, comecei a ler e depois não voltavam para dar um feedback. E eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada com isso aí. O que aconteceu? Eu gosto tanto dessas histórias, por que as pessoas não estão se empolgando com elas? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre literatura. O que acontece? A maioria das pessoas que quer escrever um livro simplesmente escreve, e não é assim que funciona. Se você quer tocar piano, o que você vai fazer? Você vai aprender a tocar piano, você vai entender o instrumento, vai aprender a ler partitura, vai aprender as notas musicais, você não vai sentar no instrumento e sair batendo nas teclas, não vai fazer sentido, não vai dar em nada. E as pessoas fazem isso com a literatura, elas criam uma história sem pensar em estrutura, em técnica, em como desenvolver personagem, conflito. E elas começam a escrever, só que elas também não sabem como criar um texto que envolve o leitor, que mantém o interesse. E elas acabam com livros muito amadores, depois publicam e não tem resultado, enfim. Quando eu comecei a entender esse processo todo, eu estudei, eu fiz mentoria, li muitos livros, fiz curso, comecei a me aprofundar na criação literária.